família, ou fazer aí outras coisas que lhe agrada, para estar aqui investindo em conhecimento, ninguém poderá tirar isso de vocês. Capeta, o tempo, as tempestades, ninguém vai conseguir tirar isso de vocês. Parabéns. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém. Vocês estão no melhor lugar que poderiam estar. É desafiador, porque eu sei que o cansaço bate, né? Existem questões que muitas das vezes elas acabam nos conflitando, mas vocês estão aqui. Parabéns. Conforme o pastor Fernando falou, nós estamos aqui em Porto Ferreira, agora no meio do ano vai fazer 9 anos. E viemos com uma missão desafiadora, que é mudar a cultura da igreja local e trabalhar na expansão dela. E obviamente que a gente só consegue expandir ou só consegue avançar na medida em que temos conhecimento. O conhecimento é algo libertador. Não é à toa que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa emancipação, ela realmente acontece na vida de quem estuda, e ela é um divisor de águas. Parabéns, porque vocês estão buscando conhecimento. Em alguns momentos eu tenho certeza que a matéria aqui estudada, ela trouxe aí conflitos, confrontos, né? E é um baita de um desafio colocar debaixo do mesmo teto diversas placas defendidas por nós no nosso cotidiano. É um baita desafio. E que bom que vocês estão aqui. Que bom, viu? Que Deus os abençoe. Uma das coisas que eu tenho trabalhado quanto pastor local é a mudança da cultura de termos um povo que se inclina a estudar a Bíblia. Não apenas o estudar por estudar, mas serem cautelosos, criteriosos, como eram os bereanos. E trazer essa cultura do estudo da palavra é um tanto desafiador, porque para nós mesmos, quando nós pensamos que temos que vir para uma sala de aula, meu Deus do céu, não é fácil, é um tanto desafiador. Aqui em Porto Ferreira, eu tenho batalhado desde o meu primeiro dia com o nosso grupo ali local, e agora, depois da pandemia, nós já não temos mais o curso teológico presencial, agora é online. Nesse exato momento, nós temos uma turma estudando, está lá no nosso online. Na quarta-feira temos uma outra turma que vão se formar agora no meio do ano. Tem em torno de 25 anos que eu sou pastor, e tem em torno de uns 22 anos que eu luto e lido com o ensinamento teológico lá na nossa igreja. Eu tenho propriedade para dizer que vocês estão de parabéns. É desafiador, porque às vezes dentro da própria estrutura a gente encontra resistências diversas, né? Então ver vocês aqui é muito bom. Que Deus os abençoe abundantemente. Tenho formação em psicologia, tenho pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Sou pai do Samuel Henrique Gueiros, ele completou 27 anos e nós viemos de Campinas, agora vai fazer 9 anos. Somos casados, sou casado com a Marta, o ano que vem vai fazer 30 anos. E ficamos sempre naquela dúvida, vamos ter mais um, vamos ter, ora eu animava, ora ela. E em dado momento,
chegamos à conclusão que estava na hora de ter. E aí então, depois de 19 anos, né, não é tarde, tá vendo? Veio a Sofia Micaele Gueiros, nossa filha amada, que agora, dia 22, vai completar 8 anos de idade, gerada em Porto Ferreira, nascida em Porto Ferreira, é a bênção de Deus para nossas vidas, para o nosso ministério. Glória a Deus. Estar em Porto Ferreira é a resposta que eu dou para as pessoas, né, de Campinas, por exemplo, ou de outra cidade, que fazem para mim a seguinte pergunta: como é Porto Ferreira? E a minha resposta sempre foi: pensa numa terra que mana leite e mel. Mas, lá veio, hein? Mas tem cada gigante. Aí, tá vendo? Ó? E tem sido isso. E temos vivido isso. E aí, de repente, eu estou lá, sabe, no meu aconchego, tranquilo, pastor Fernando me arruma para a cabeça, né? Estamos aí para compartilhar com vocês o que vocês já tiveram acesso, o material. Vocês já tiveram acesso, então nós estaremos apenas, né, trazendo aqui alguns pontos que vocês já tiveram acesso. Prática de aconselhamento. O nosso material, ele está aí a partir da página 149, e ele vai trazer aqui 5 capítulos para serem abordados. O primeiro capítulo vai falar sobre o aconselhando quem sofre de ansiedade. Eu faço aqui uma pergunta nesse início: há alguém ansioso em nosso meio? Só quem está morto não está. Obrigado. Como é lidar com isso no ministério, irmãos? Como é lidar com isso, com a família, com o casamento, com essas crises financeiras que tira as nossas posses, consequentemente tira também aí a nossa paz. Deveríamos fazer o que o apóstolo Pedro diz: lançar sobre ele as nossas ansiedades, só que no outro dia a gente pega de volta. Ou mais alguém aqui, né, não tem esse problema. A gente lança sobre ele as nossas ansiedades porque ele tem cuidado de nós, mas ao mesmo tempo no outro dia a gente vai lá e pega de volta. Possessivos que somos, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa temática: quem sofre de ansiedade, aconselhar quem sofre de depressão, aconselhar aí casais, aconselhar na educação dos filhos e também aconselhar quem está passando pelo processo do luto. Desafiador, né? Acabamos de sair de uma pandemia. Quantos de nós não fomos afetados nisso, né? Talvez dentro de casa ou ali coladinho, enfim. Eu costumo dizer para as pessoas que somos uma geração que vencemos uma pandemia. Pessoas melhores do que nós em diversos aspectos, tá? Não estão mais conosco. Pessoas que tinham um corpo mais educado, assim, de uma maneira atlética, sabe? Pessoas mais tranquilas de mente, pessoas com, sabe, uma intelectualidade maior para ajudar a sociedade, né? Quantos que foram nessa pandemia? Mas Deus permitiu que nós continuemos esta jornada. Não tem um propósito com isso? Não tem um objetivo com isso? Com certeza. Nós precisamos nos alegrar e saber que não é qualquer crise que vai nos derrubar, porque nós somos sobreviventes de uma pandemia. Tá certo? Bom, vamos lá na página 51 e vamos ver aí o que é a ansiedade. Página 151.
Então o Lopes, o escritor aqui vai destacar que o Lopes, ele diz que ansiedade é um termo utilizado para descrevermos a experiência subjetiva. O que é uma experiência subjetiva? É aquilo que é só do indivíduo. É apenas dele. Então, por exemplo, questões que para alguns são traumáticas, para outros são tranquilas. Por quê? Porque somos indivíduos que temos histórias de vida e temos culturas diferentes. Em tudo. 2 filhos gêmeos, criado ali dentro da mesma educação, em dado momento, eles têm comportamentos e eles têm também compreensões de visão de mundo diferente. Por que isso? Porque cada um tem a sua própria construção. Tá certo? Aleluia. Nós temos no meio dos discípulos o Pedro, que é o cara que responde a espada e fala até o que não deve. E nós temos o João, o cara que é ali, né, paz e amor. O cara que é de boa. Tá certo? Então, peraí, são pessoas diferentes dentro de um ambiente coletivo. E dentro disso, nós temos esse mesmo retrato aonde? Na igreja. Que é o nosso objeto, então, de aplicação. Temos isso dentro da família, quem dirá dentro da igreja. E pensa num trem que arruma confusão é o crente. Não, pastor, porque a cortina não pode ser azul. Não. Isso não acontece aonde vocês congregam, só lá no avivamento. E aí agora, com essas bênçãos da tecnologia, nós inventamos um monte de grupo. Do bom dia, do boa tarde, do boa noite, está lotado de gente no grupo, mas uma solução, são poucas as que vêm. Avivamento bíblico que eu estou falando, tá? Enfim, olha o que está acontecendo. O escritor Lopes, ele está dizendo que a ansiedade é um termo utilizado para descrevermos a experiência subjetiva. É aquilo que é só meu, pastor. É aquilo que é os meus olhos, a minha ótica que vai enxergar. E se a minha ótica está enxergando, porque tem a ver com a minha cultura. É claro que, né, nós não temos aqui nenhum corintiano, graças a Deus. Pastor, isso é fiel até a morte. Mesmo quando eliminado, Até a morte. certeza. E qual o conselho que os corintianos teriam, ou uma frase que os corintianos poderiam dizer para os nossos irmãos do coração, os palmeirenses? Não seja palmeirense. Tem uma outra aí que está em alta. Hã? Não, nós somos loucos por Jesus, com esse negócio aí não. Vocês percebem o quanto que isso entra a subjetividade? O que o verde para um representa tanta esperança, para o outro é algo de ódio. Meu Deus. Né? Mas não quer esse negócio aí. Tá vendo só? Mas tá tudo errado, porque de acordo com a Bíblia, o apóstolo São Paulo, ele diz... Olha a mensagem subliminar aí, gente! Meu Deus do céu! De acordo com a Bíblia, como diz o apóstolo São Paulo... Amado time brasileiro. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Diga ao povo de baixo. Veja bem, nós estamos falando de questões que para um representa muito e para outro não representa nada. Como agora tem alguns aí, está queimado, está amarrado. Esse negócio de futebol não é de Deus, porque Jesus falou para a bola, né? Enfim, para a bola. Jesus falou, né? Ah, é parábola, é parábola. Glória a Deus. Entrou. Tá certo? Ai, Jesus. De uma tensão desagradável
de uma inquietação que acompanha um conflito ou uma ameaça psíquica. Trata-se de um estado emocional normal. É normal, gente. Ter ansiedade é normal. Ela não pode extrapolar. Mas ter ansiedade é normal. Sabe? Olhar no relógio assim, poxa, está quase na hora do parto. Gente, que ansiedade deliciosa. Eu ainda não sou avô, mas eu não vejo a hora de pegar o meu neto no colo. Aleluia. E minha nora não está nem grávida ainda. Eu falo pro meu moleque, você é frouxo demais, rapaz. Olha, rapaz. Você está muito ligado à obra. Meu filho é pastor lá em Batatais, pelo avivamento bíblico. Você está muito ligado na obra, rapaz. Você tem que ser das antigas, assim, povoar a terra. Enfim, veja bem, é um estado normal. A ansiedade é um estado normal. E aí, o que acontece? Ela é uma característica biológica da conduta humana, sentida como antecipação a momentos de perigos reais ou imaginários. Então, Lopes, ele vai trazer isso. Agora veja bem, sintomas da ansiedade. A ansiedade é conhecida por seus variados sintomas que trazem sofrimento ao ser humano. A ansiedade, ela tem aí a sua sintomatologia de uma maneira muito vasta, ou seja, acontece muitas questões. E não raras vezes as pessoas não conseguem identificar que determinados sentimentos e reações fisiológicas que elas têm podem estar diretamente ligados à ansiedade. Por quê? Porque em algum momento isso fica tão assim misturado que a gente entra no automático. Não, é normal, é normal. E este normal vai nos proporcionar o quê? Um costume em roer as unhas, café compulsivamente, sexo compulsivamente. Sabe? A ansiedade, ela vai reverberar de diversas maneiras, de diversos níveis. Por quê? Porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Simples assim. A ansiedade é sofrer antes por algo que não aconteceu ainda. É assim que a psicologia compreende a ansiedade. A ansiedade é sofrer antes por algo que ainda não aconteceu, seja de bom, seja de ruim. Não aconteceu, mas a pessoa já está conjecturando um monte de coisa. Não, mas o patrão vai mandar embora, porque não vendeu. Não, porque esse jeito, não, sabe, e vai, e esse negócio não acaba. Não acaba. Então, peraí. Precisamos compreender até que ponto ou que estado a ansiedade ela vai nos prejudicar. Por que nós precisamos compreender isso? Para que nós tenhamos propriedade e falar então para as pessoas e aconselhar as pessoas que o planeta, que o mundo não vai acabar. Sabe? Amanhã é outro dia e bola para frente. Mas você não sabe o prejuízo que eu tive. Fazer o quê? Agora não dá para ficar parado porque você teve tal prejuízo. O problema nosso é que quando nós temos um prejuízo, e aí você vai colocar esse prejuízo do jeito que você quiser, sabe? A perca de uma gestação, o prejuízo financeiro, o roubo, a perca de um matrimônio, não importa o que. Sabe? Infelizmente, chegamos a um ponto e estamos passando por tal provação, mas isso ainda não é o fim. Por quê? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Tem esperança. Eclesiastes vai nos dizer: há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar. É bom demais para quem gosta do contato físico, tá? Dependendo do temperamento da pessoa, ela não gosta de ter contato físico. Precisamos respeitar.
E Eclesiastes diz, há tempo-se de afastar-se, distanciar-se. Sabe? Então assim, precisamos compreender que a ansiedade é sofrer antes de alguma coisa que ainda não aconteceu. E aí a gente fica imaginando coisas ruins, coisas que nem vão acontecer, mas nós ficamos ali, sabe, subjetivando, nós ficamos, né, plantando. Temos aqui um quadro que vai falar aí sobre os sintomas psíquicos da ansiedade. Este quadro, ele está na página de vocês, 154, tá? Este quadro, ele vai apontar o seguinte: sintoma psíquico e os sintomas físicos da ansiedade. Apreensão. Nossa, você está muito apreensivo. Tá ok. E qual é a reação física de uma apreensão? A reação física de uma apreensão, ela é taquicardia, coração acelerado. Então, peraí, ela dá no emocional, e do emocional vem o refletir do corpo, que é o quê? Que a medicina chama de doença ou causas psicossomáticas. O psico pensa, interage com ele mesmo e ele vai somatizar no corpo. O texto não traz para nós, mas nós vamos encontrar, por exemplo, alguns resultados de casos assim. E vamos encontrar de que maneira? Perca de cabelo. Segue. Vamos atravessar o mar vermelho. Aumento ou diminuição do peso. Ai, Jesus. O senhor está me descrevendo? Imagina. Gente, são tantas as somáticas do psíquico que vai surgir no corpo que não é demônio, mas nós expulsamos. Glória a Deus. Aleluia. Insônia, dor no corpo, manchas no corpo, do nada, taquicardia, coração acelerado, sudorese, alergia. Pastor Deus que chega aí até pro hospital, né? Pensando que está infartando. Vai tirar a pressão para normal. E pensa que o pessoal do plantão médico gosta disso? Quem é? Eles ficam muito bravos. Aqueles que têm um olhar humano vai dizer, não, isso vai passar, fica tranquilo. Os que estão estressados, isso é uma frescura, que não sei o que, e etc, etc. Bom, enfim. Nós vamos ter aí, por exemplo, o medo constante. Ele vai causar o quê? Boca seca. E quando a pessoa vai, por exemplo, para uma sala de entrevista, como que ela fica com o pezinho? Nossa, esfregando para lá e para cá, suando até. Como que ela fica com os joelhos? Um encostando no outro, sabe? E vira de um lado, e vira do outro, e mexe para lá, e mexe para cá. Não para. Estrala os dedos, né? Porque é o estado que a pessoa não consegue se conter. Ela está vendo, já falaram, pessoas mais próximas já falou, cara, para com esse pezinho aí, eu não consigo, é inevitável, sabe? De vez em quando tem umas piscadeiras que não para, né? Enfim, são sintomas que o corpo ele vai mostrar como que está o psíquico da pessoa. E o psíquico da pessoa, meu irmão, se não tiver equilibrado, quem não está curado, quem está ferido, vai ferir outras pessoas. Não importa onde esteja, não importa. Por que Jesus não matou as pessoas que foram lá para prender ele? Curado, ele sabia qual era o propósito de vida dele. Ele sabia qual era a vontade do Pai.
E diante da vontade do Pai, quando nós estamos em paz, quando o Espírito Santo nos guia, nos conduz, não importa o que acontece. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vai. Glória a Deus. Sim. Qual o seu nome, por favor? André Luiz. André Luiz. A pessoa que faz uso de um psicoativo, ela pode desenvolver ansiedade? Existem os efeitos colaterais. Sim. Todos os medicamentos, sejam produzidos no laboratório, ou sejam produzidos, né, com manipulação ali comum, que é os naturais, eles trazem algum tipo de, né, efeito que muitas das vezes são contrário ao que a pessoa deseja. Ela está alinhando um ponto, mas outro ponto pode ser desenvolvido, natural. O chá de cogumelo, com todo respeito, o chá de cogumelo, ele é usado de maneira medicinal também, mas alguns usam de uma maneira excessiva e tem outra caminhada. Maconha, né? Por que eu estou falando? Sim. Porque por muito tempo eu fiz uso de cannabis. Certo. Então eu sentia ataque cardíaco, boca seca, falta de ar, respiração ofegante, sensação de desmaio. Já cheguei a vir aqui pro hospital praticamente sem enxergar nada, nem conseguir escrever a ficha. Só que na hora de fazer o eletrocardiograma, na hora 100%. Ué, cadê aquele negócio que eu estava sentindo? Eu ficava me perguntando, eu estou usando um negócio para me deixar mal? Entendeu? Aí entra a proposta desta matéria. Nós precisamos compreender as diversas questões que acontecem no planeta para que nós possamos então aconselhar as pessoas que chegarão e que chegam até nós. Correto? Então, por isso, nós estamos em uma sala de aula, nós estamos absorvendo, estudando, compreendendo, pegando outras visões que não são apenas as nossas. Com todo respeito, se você precisa de arrumar o teu pneu lá do teu veículo, você vai no dentista? Aí, ó. Não é? Você vai no dentista? Você não vai no dentista. Você tem que ir em alguém que é especializado. Vocês indicam quem? Aí, ó. Pronto. Por quê? Ele é perito no assunto. E se o vaso sanitário lá do teu banheiro trincar e tiver que substituir, você vai indicar ele? Não é. Por que vocês estão mudando de profissional? Porque são pessoas que dão conta do determinado problema que você tem. E quando as pessoas vêm até nós para buscar uma orientação, é porque elas já tiveram alguma indicação sobre o nosso acolhimento, correto? E nós, né, como obreiros da Seara, precisamos ter ferramentas para poder auxiliar as pessoas. Glória. Nervosismo. Aí a pessoa fica com tontura, né? Dificuldade de concentração. Aí a pessoa vai ter falta de ar, ela vai ter aí respiração ofegante. Irritabilidade. Ela vai ter ali tensão muscular, cãibras, estomacais inclusive. Exato. Vai andar ali igual um robô. Não aconteceu nada, não pegou peso nenhum, sabe? Não estava jogando futebol porque é crente, graças a Deus. Glória a Deus. O conselheiro pode e deve acolher. Olha aí, essa passagem aqui está lá na página 155. Vamos ver um pouquinho na 155 sobre algumas recomendações de medicação. Bora lá. Ô, pastor, Sim. uma pergunta. O senhor é Psicólogo. psicólogo.
senhor consegue fazer uma pessoa entender que aquilo que ela está passando, o senhor consegue fazer ela entender que aquilo que ela está passando é coisa da cabeça dela? O senhor consegue? Então, hein? Que pergunta fantástica, gente. Alguém tem aí uma resposta para ela? Diga. Muitas vezes não, porque ela precisa, eu falo pela minha experiência, recorrer a Deus e saber que Ele está no controle, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E quando eu entendi isso, eu tive a minha conversão, eu entendi que eu não estou no controle de nada. Aleluia. Então, eu tive uma doença, perdi meu pai na Covid, depois nesse processo eu fui caluniada. Então, a doença em si só não paralisou as outras áreas. E eu entrei num estágio de ansiedade que eu poderia ter uma síndrome do pânico. E quando eu me converti nesse momento, eu entendi quem é o Senhor da minha vida, quem controla todas as coisas, toda a minha dependência está nele. Aí a gente foi para um campo que é o nosso material de estudo em si, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Exatamente. Fechou. E como que nós vamos aconselhar aquela pessoa que ainda não chegou na conversão? Agora pegou. Alguém tem uma sugestão aí para nós? Jesus Cristo ela. E se ela for um ateu? E agora nós temos que entrar em luta. Percebe o quanto que a gente vai sabe, por caminhos que não é só aquele caminho que a gente está acostumado a lidar. Eu vou te dar uma resposta, vamos ver se de repente vai tempo. Vou fazer só uma pergunta para o senhor. Sim. Do que o pessoal está falando. É que o próprio ser humano, ele não aceita perder. O próprio ser humano não aceita perder. Aí chega nesse estado de... Depressão, ansiedade. Porque ele não aceita perder. Somos muito, né, eu vou falar uma coisa pro senhor. apegados, Tem né? muitas pessoas aqui, eu vou falar uma coisa pro senhor. Tem gente que vai assustar, tem gente que não vai. Pra mim, a morte é uma coisa normal. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra mim, a morte é uma coisa normal. Enquanto eu estiver vivo, amém. Mas se chegar, o senhor me levar, você vai falar que eu tô até, você é no extremo, não sou. Vamos dizer, a minha esposa, um exemplo. Vamos dizer que ela falece amanhã. Eu vou respeitar, o senhor sabe por quê? Porque chegou o momento dela. Agora, eu vou falar, não, eu não quero. Não, eu tenho que admitir. Para mim, então veja bem, eu sei que para muitos vão ficar assustados, mas para mim, a morte é uma coisa que faz parte da vida. Perfeito, então agora a gente vai, só um momentinho que eu vou trazer uma primeira resposta, de repente vai trazer uma calmaria para todos, tá? Gente, pastor, é sempre assim? Que interessante. Uma coisa que o senhor falou é verdade. Por exemplo, a pessoa não é crente. Sim. Não teme a Deus. Como que eu vou falar de Jesus se ele não teme a Deus? Então vamos pela ciência. E o lema da psicologia é: a psicologia só ajuda quem quer ser ajudado. Esse é o lema na faculdade, tá? Esse é o lema da psicologia. Porque a própria psicologia, a ciência que estuda a logia do corpo, a ciência, ela compreende que se a pessoa não quiser a mudança, ela não vai ter a mudança. E isso vai entrar no quê? Subjetividade. A morte para ele tem um olhar, para o outro tem outra. Aleluia. Sabe? Mas quando a pessoa tem um problema, nunca ela aceita também. Se chegar na pessoa, você sofre disso, a pessoa não aceita. Mas não, eu estou bem. A depender de quem, porque tem pessoas que realmente vai contestar, vai relutar e não vai aceitar. Como tem pessoas que vai dizer, nossa, olha, realmente você tem razão, eu preciso fazer isso. E ela muda. Porque o que não pode acontecer na nossa caminhada é nós compreendermos que existe um quadro fechado. Se tratando de pessoas, todos os quadros estão abertos, porque existem diversas possibilidades. Você ia fazendo uma pergunta, o que eu falei já contemplou ainda não? Não, eu só ia, na verdade, eu ia dar um complemento como é o nome do senhor? Vaguinho. Eu compartilho quase da mesma ideia dele, de que eu sempre falei, eu acho a morte sensacional. Eu acho que a morte é a coisa mais justa que tem. Ela leva o pobre, o rico, o branco, o negro, uma pessoa de cego, uma criança recém-nascida. E
sempre compartilho dessa ideia. Morte sensacional, fantástico. Só que faz 7 meses que eu perdi meu pai. Até você vivenciar. E eu continuo com esse pensamento, que a morte é sensacional. Só que ela é doída. E eu já, tipo assim, ó, antes de eu ter esse acontecimento, essa perca, né? Eu já vinha um tempo atrás, tipo assim, ó, eu estudei muito Augusto Cury, e eu vinha, sabe? E quando aconteceu, eu peguei a dor, levei meu pai até na última hora, peguei meu pai em vida, com um raio de morte. E eu aprendi uma coisa, o luto ou ele destrói, ou ele te constrói. Então, eu tenho a opção de não me deixar destruído e me construir. Gente, ó, muito obrigado. Qual que é seu nome? Kelton, muito obrigado. Olha só que contribuição fantástica. Diante da fala de vocês, eu vou continuar insistindo sempre na palavra subjetividade. Porque o que é significativo para ele, talvez não é para você. O viver na pele entre um e outro é totalmente diferente. E quando nós, na função de conselheiros, nós não podemos ir com a nossa resistência, sabe? Tem que ser assim a morte. Não. Nós precisamos pegar o que é nosso, a nossa bagagem, colocar do lado e fazermos qual papel? O conselheiro deve acolher. Não importa se nós não gostamos da religião, da política, do futebol, nós precisamos acolher. E ao acolher, sermos humanos com o próximo, nós não estamos falando de salvação, não. Como conselheiros, nós teremos um papel de amenizar a dor, Glória a Deus. acalmar o coração. E gente, quem não quer estar perto de alguém que transmite segurança, paz, calmaria? Exato. Pronto, agora o que vai acontecer? Diante disso, de uma maneira indireta, nós abrimos uma porta para que esta pessoa que foi acolhida queira também conhecer a causa da nossa calmaria. Aleluia. E qual é a causa da nossa calmaria? Jesus Cristo. Vamos nos encontrar na função de acolhedores. Sabe? Vamos, ao entrar em um set terapêutico, é o que a gente aprende isso em curso. Ao entrar em um set terapêutico, em um espaço, nós precisamos deixar o nosso eu, a nossa vontade. Porque, gente, ó, em alguns momentos eu fico assim ouvindo a pessoa e falo, cara, dá uma vontade. Ops. Sabe, meu, como você é burro, você não está vendo que ele vai te trair de novo, porque é ele, é dele, não vai mudar, é assim. Mas a pessoa precisa descobrir por ela a mudança de vida. Nós não podemos, como conselheiros, tá? É o que a ciência traz. Nós não podemos dar o pitaco na vida da pessoa. Como conselheiros, nós fazemos o quê? Nós acolhemos, nós compreendemos, não concordamos, tá? Tudo bem? É outro campo. Mas dentro do acolhimento não cabe a nós fazer o papel de julgador, porque a pessoa já está sofrendo. Eu atendo homossexual. Pastor, é uma vida, é uma alma, é uma pessoa. Glória a Deus. Eu aconselho dentro da demanda. Nós ainda não chegamos no ponto religioso, se é pecado ou não é. Se ele faz o uso e pergunta para mim, eu vou ter a resposta. Até esse momento, eu preciso acolhê-lo. E vamos lá. Quantos de nós não temos na nossa família, no nosso dia a dia, pessoas que não têm o mesmo entendimento ou a nossa filosofia de vida ou religião? Sabe, então,
nós precisamos acolher, compreender a situação e ajudar a pessoa ao quê? Lidar com a realidade. É necessário que ele também esteja consciente dos seus limites na ajuda. Não, isso eu não dou conta. Com todo respeito, de repente você vai lá atender alguém que acabou de perder o pai, mas isso para você está tão grande, está tão latente, que você fala, eu não tenho estrutura para lidar com isso agora. Mas muitas das vezes nós fazemos o quê? Vamos encostar ombro no ombro e vamos chorar junto. Só que tem pessoas que não têm estrutura apenas para chorar. Elas vão fazer o quê? Elas vão ter recaídas. Elas vão ter recaídas. Tome cuidado, porque a depender do caso que você vai atender, você pode ter uma recaída lá do teu passado. E você sabe da onde você saiu, da onde Deus tirou. Olha só. Sabe? Com todo respeito ainda ao assunto, imagine alguém que tem alguns pensamentos, que tem alguns devaneios com questões homossexuais. Ela ainda está ali lutando contra a carne. E de repente ela vai aconselhar um homossexual nativo. Aí é a fome, a vontade de comer, e o capeta não precisa nem fazer nenhum esforço, porque a própria carne já está seduzida. Desculpa se o meu ponto de vista é muito diferente do seu, desculpa, tá? Mas na função de conselheiro, nós precisamos nos desarmar. Glória a Deus. Gente, nossa, quer abrir a cabeça. Tem que estar curado. Quer abrir a cabeça da pessoa e embutir lá, né, de uma vez. E é aí que mora o perigo, como diz a música, né? E é aí que mora o perigo, por quê? Porque existem pais que estão dentro da igreja e os seus filhos estão saindo do armário. Isso é uma vergonha. O que vão falar de mim? Eu sou um obreiro da casa do Senhor. É o capeta, é o demônio. Claro que é, irmão. Mas é o teu filho, é a tua filha. Como que você aceita? Como que você acolhe? Como que você lida? Eu sei que isso vai de encontro às nossas crenças e cultura, e isso muito nos aflige. Mas é o nosso teto. Como que nós fazemos? Nós jogamos fora ou nós amamos? Como que nós fazemos? Lembrai-vos de Jesus o que ele disse, não? Gente, está aí, Jesus caminhou com Judas. Quantos de nós deixariam um tesoureiro na nossa comunidade metendo a mão e levando a grana? Olha aí, ó. Quantos de nós deixaríamos o tesoureiro caminhar conosco sabendo que ele está desviando a grana lá da comunidade? Sim. Pastor, a gente tem um amigo homossexual. Ele já foi cristão, hoje ele está na Umbanda. E a gente teve muita amizade com ele. Por um tempo ele se afastou de nós por vergonha. E a gente foi até ele. E a gente disse a seguinte frase para ele: a gente ama você, só não compactua com o que você faz. Glória a Deus. Tipo assim, o que ele faz não diz respeito a mim. Exatamente. Então, tipo assim, eu tenho que mostrar para ele a verdade. Eu tenho que aconselhar ele o caminho. Só que não tem como enfiar na cabeça dele a decisão que ele tem que tomar. Então, tipo assim, eu te amo, mas não compactua com o que você faz. Sabe o que você fez? Você deixou uma porta aberta, porque um dia, ele sabe aonde ele vai encontrar guarida. Ele sabe aonde ele vai encontrar alguém que o respeita como pessoa e nunca o decepcionou, independente das escolhas que ele teve no dia a dia. Sabe, quando a gente vem para o aconselhamento, nós precisamos tomar cuidado, como cristãos que somos. Pastor, fica de olho no horário, tá? Mais 5 minutos. Tá, então vamos fechar esse tópico aqui. Ó, quando nós estamos na condição de aconselhamento, nós precisamos tomar cuidado no quê? Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Ó, será necessário um encaminhamento para o tratamento médico especializado. Irmãos, a medicina está aí. E é bênção de Deus. A medicina está aí, irmãos.
Desculpa assim, com toda leveza eu vou falar, mas pensa num trem abençoador para os varão, é o tal do Viagra. Gente, isso é uma glória. Meu Deus do céu, porque isso se trata da virilidade masculina. Isso se trata de um ponto de honra para o homem. Sabe? Então, de repente, a medicina tem um subsídio. Irmãos, um dia desses atrás, nós fizemos a mudança da minha casa. E eu tive ali, sabe, acesso às cobertas e aos pós que não convém falar. Enfim, o que acontece? Estou lá na igreja, acabo de chegar na igreja, sabadão, vamos cultuar, glória a Deus. Né? De repente, os brônquios fechou. Eu não consegui ficar dentro da igreja. Para onde eu vou? Pronto-socorro. E o que aconteceu no pronto-socorro? O Dr. Rodrigo me mandou uma injeção desse tamanho no bumbum, outra na veia, inalação. Eu saí de lá respirando, aliviado. É a medicina, gente, é a ciência. Então, nós precisamos encaminhar questões que fogem do nosso controle para tratamento médico especializado. Olha o que o nosso material vai falar, na página 155. Ó, quadros lá no meio da página. Quadros de ansiedade elevados demandam o acompanhamento de um profissional de psicologia, que tem ferramentas e técnicas para o manejo do transtorno. Outros sim, dependendo da gravidade da situação, será necessário fazer uso de medicação com remédios denominados ansiolíticos, que ajudam a remir os sintomas. Somente um médico, ó, preste bem atenção nisso, somente um médico é o profissional competente e habilitado para prescrever essas medicações. E no caso de saúde mental, geralmente o psiquiatra e o neurologista. O profissional médico, mesmo que não seja da psiquiatria, poderá prescrever, porém o psicólogo não. Continuando, olha só o que vai finalizar. Logo, jamais, nunca, o conselheiro deve recomendar algum remédio, pois, se assim o fizer, estará se comprometendo e cometendo um grave erro. Também deve orientar o aconselhando a não tomar remédios por conta própria, quer essa medicação tenha feito bem para um amigo ou para um parente. O organismo é diferente, subjetividade. E as reações também. O conselheiro poderá receber em seu gabinete pessoas que já fazem uso de medicação controlada para a ansiedade. É seu dever orientar que a pessoa continue tomando, seguindo à risca a prescrição médica. Irmão, não interrompa. Ah, mas pela fé, ó, pega essa medicação e joga fora. Pode funcionar, glória a Deus, irmão. Mas se não funcionar, você pode responder criminalmente. Vai pro saco. Então, sabe, são papéis. Qual é o papel que você vai fazer como conselheiro? Aconselhar. Você não está no ambiente de aconselhamento, você está lá na hora do culto, lá, enfim, e a pessoa quer uma oração de libertação. É outro papel. São papéis. Aqui é o papel de aluno, aqui é o papel de professor, ali é o papel de coordenador. Lá em casa é o papel de vovô, de vovó, de filhinho, de esposo e etc. Percebe que nós confundimos os papéis que nós desempenhamos sempre. Papéis. O papel do conselheiro está aí, está bem claro. Sim? E quando a pessoa, como o senhor falou de pela fé, fala assim, ela
Sim. Ela tirar o dela da reta e jogar na pessoa. Como agir numa situação dessa? Amém. Tem respostas que a gente não vai ter. Amém. E a gente não precisa dar todas as respostas, porque isso vai nos causar até mesmo ansiedade. Será que eu vou ter resposta? Será que eu vou dar conta? A gente não vai dar conta. Não vai dar conta. Se você tem essa compreensão, se é assim a tua visão de mundo, não vou mudar, não consigo, porque já está cauterizado, já está fechado. Tenta mudar um corintiano, fazer com que ele se torne palmeirense. Tentar. O assembleiano a ser batista. Não é? E vice-versa. Quando acontece, por exemplo, por questões de casamento, gente, isso é uma coisa fantástica. Eu tenho lá na igreja uma irmã que casou com o Batista. Meu Senhor da glória. É uma coisa linda, fantástica. É um peixe casando com um pássaro. Meu Deus do céu! E eu fico olhando, mas Jesus amado, teologicamente, não dá liga. Mas sai da questão teológica e vai para a questão de atração. Louvado seja Deus! Se Sim? tiver algum corintiano disposto, eu vou dar aquela camisa de Palmeiras de presente. É ruim, hein? Foi isso que alguém falou? Você que falou isso? Você é do Parma, é? Imagina, eu sou crente, rapaz. Eu sigo o que a Bíblia diz. Eu sigo o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, né? O apóstolo São Paulo, ele diz: sede meus imitadores. Segue a Bíblia dizer santo, eu sou santo. Na minha eu mandei riscar, viu? Vamos ao intervalo?